O céu de São Paulo estava coberto por nuvens espessas naquela manhã de quarta-feira. O tipo de céu que não chove, mas também não se abre. Um céu suspenso, como se esperasse alguma decisão divina antes de mudar de cor. O padre Fábio de Melo ajustava a gola da batina dentro do carro que o conduzia até o presídio de segurança máxima no extremo da Zona Norte. Não era a primeira vez que ele ia até lá. Fazia parte de um projeto pastoral de sua paróquia. Levar a palavra de Deus aonde a luz não costuma entrar com facilidade. Prisões, hospitais, asilos, lugares de silêncio duro, de dor represada. E ele ia. Ia com a voz calma e o olhar firme. Ia porque sabia que a esperança não tem chave e que Deus entra em qualquer lugar onde seja convidado. No banco ao lado, a Bíblia já um pouco gasta, com páginas marcadas por fita vermelha. Ele a olhou por alguns segundos e murmurou uma oração curta. Senhor, que eu não seja eu, mas tua voz, teu gesto, teu olhar. Ao chegar, como de costume, foi revistado. Já conhecia os guardas e os procedimentos. Recebeu o crachá. O som metálico dos portões automáticos cortou o ar como um aviso. Aqui dentro, o tempo anda diferente. A cada portão que se abria, era como se uma camada de mundo ficasse para trás. A capela do presídio era pequena. Uns bancos de madeira escura, um crucifixo pregado na parede descascada, uma vela acesa com dificuldade. Mas havia homens ali. Homens tatuados, cansados, com olhares marcados por histórias que não se contam em voz alta. Homens que, por 1 hora por semana, se sentavam para ouvir um padre falar sobre amor, perdão e misericórdia. Era ali que ele fazia seu trabalho. Sem garantias. Sem promessas de conversão em massa. Apenas plantava. Naquele dia, a homilia foi sobre o filho pródigo. Um tema recorrente ali, porque naquela sala todos eram, de algum modo, filhos que haviam se perdido. E muitos duvidavam de que ainda houvesse uma casa esperando por eles. Mas foi ao final da celebração, quando os detentos começaram a se dispersar, que algo dentro do peito do padre travou. Ele viu, entre os que ainda estavam no fundo da capela, um rosto familiar, familiar demais. Carlos. A infância inteira passou em segundos por sua mente. As tardes jogando bola na rua de paralelepípedo, as conversas nos muros da escola, os sonhos trocados na inocência dos 10 anos. Carlos. Era ele. Mais magro, o rosto endurecido, olhos que pareciam ter esquecido como é sorrir. Mas era ele. O coração de Fábio se acelerou. Um suor frio correu pelas costas. Quis chamá-lo, mas a voz não veio. Um abismo se abriu entre o altar e o banco onde o amigo estava sentado. Não disse nada. Apenas o observou enquanto ele se levantava, como se não o tivesse reconhecido, e saía da capela. Na volta para casa, não disse uma palavra ao motorista. Apenas segurava forte o terço no bolso da batina. Estava em choque. Era como se Deus tivesse lhe feito uma visita sem aviso. Ao entrar em casa, ajoelhou-se diante do crucifixo da sala e ficou em silêncio por longos minutos. Depois falou baixinho. Por que, Senhor? Por que ele? Por que agora? O que queres de mim? Mas não ouviu resposta. Apenas sentiu no fundo da alma que a visita não havia terminado. Tinha começado ali. E não acabaria tão cedo. Naquela noite, o sono não veio. O padre Fábio de Melo se revirava na cama como se o colchão fosse feito de memórias mal resolvidas. A imagem de Carlos, ou do que havia restado dele, não saía de sua cabeça. E não era só o espanto de ver um amigo de infância ali, encarcerado. Era o modo como ele não o reconheceu, ou talvez tenha fingido não reconhecer. Era o silêncio entre eles. Um silêncio que gritava. No dia seguinte, durante a missa das 7, sua voz saiu mais baixa que de costume.
Ao ler o evangelho, se deteve mais tempo na frase: "Estive preso e foste me visitar." E sentiu como se aquelas palavras fossem um recado direto, pessoal, íntimo. Deus não gritava, Deus sussurrava, mas seus sussurros sabiam sacudir a alma. Terminada a celebração, ele não voltou para a casa paroquial como de costume. Foi direto ao presídio, sem marcar horário, sem agenda. Apenas foi. Ao chegar, pediu para visitar um detento em específico, um homem chamado Carlos dos Santos. Os seguranças estranharam. Afinal, visitas normalmente precisam de autorização. Mas o nome do padre carregava respeito. Depois de alguns telefonemas, foi autorizado. Carlos foi chamado até a sala de visitas, uma pequena sala de paredes cinzas e janelas trancadas. Ao entrar, demorou alguns segundos para reconhecer quem o esperava do outro lado da mesa. Mas seus olhos se arregalaram. "Fábio!" O padre tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas assentiu com a cabeça. Carlos ficou parado, como se o tempo tivesse parado também. E então, com a voz rouca, disse: "Pensei que você estivesse morto. Ou padre mesmo. As duas coisas às vezes parecem próximas", respondeu Fábio, tentando aliviar a tensão com uma ironia tímida. Sentaram-se frente a frente. Por longos segundos, nenhum dos dois disse nada. A mesa entre eles era pequena, mas parecia um abismo. Foi Carlos quem quebrou o silêncio. "Você veio aqui por quê? Por pena?" "Não. Eu vim porque vi você e não consegui dormir." Carlos riu, um riso amargo, raso. "Veio rezar por mim? Jogar água benta? Dizer que Deus me ama mesmo eu tendo ferrado minha vida?" "Não vim dizer nada. Vim te ouvir." Carlos encostou-se na cadeira. Olhou para cima, depois para o chão. Parecia travar uma luta interna entre o cinismo e a emoção. "Você quer saber por que eu tô aqui? Se quiser me contar." Carlos respirou fundo, coçou a barba mal feita e começou, como quem atira pedras para longe. "Roubo. 3 assaltos à mão armada. Um foi mal sucedido. Pegaram minha cara nas câmeras, já tinha passagem. A juíza não pensou 2 vezes. 15 anos. Já cumpri 7. O padre apenas escutava. Mas quer saber? Eu não me arrependo. A vida me empurrou para isso. Fui criado sozinho, minha mãe morreu cedo. Fui engraxate, vendedor de bala, ajudante de feira. Com 17, ninguém te dá trabalho, só te dá porrada. Uma hora a gente aprende a revidar." "E onde Deus estava nisso tudo?" perguntou o padre sem tom acusatório, apenas com uma curiosidade dolorida. "Deus?" Carlos cuspiu a palavra com desprezo. "Deus é história para quem tem o que agradecer. Deus é para quem teve pai, escola boa, mesa farta. Eu? Eu só vi Deus nos desenhos da catequese. Nunca mais." Fábio abaixou os olhos. Depois levantou devagar e disse: "Deus sempre esteve no chão duro onde você dormia, na bala vendida no farol, na feira, no engraxate, na rua. Você não o via, mas ele via você e chorava junto. Porque Deus não é o que te impede de cair. Deus é o que te levanta depois." Carlos ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia escutar com outra frequência. Depois disse com raiva contida: "Você não sabe o que é viver com ódio. Eu sei o que é tentar viver com fé, mesmo quando tudo parece te empurrar para o contrário." O encontro durou apenas 30 minutos, mas foi como um terremoto contido entre 4 paredes. Ao se despedirem, Carlos ainda mantinha o ar cético. Mas seus olhos estavam diferentes, menos duros, mais inquietos. Na saída, Fábio olhou para o céu. O mesmo céu nublado do dia anterior. E pela primeira vez, desde que saíra da missa, sentiu um leve raio de sol rasgando as nuvens. Era tênue, quase invisível, mas estava lá. O processo havia começado.
Carlos voltou para sua cela depois da visita com o coração embaralhado. Era como se tivessem mexido em um armário trancado há muitos anos. As prateleiras de memórias desabando uma a uma, e as gavetas da alma se abrindo sem controle. O reencontro com Fábio foi como uma pedra jogada num poço profundo. O som não veio de imediato, mas ecoou por muito tempo. Na primeira semana, ele não comentou nada com ninguém. Continuava acordando no mesmo colchão fino, tomando o mesmo café morno, fazendo o mesmo silêncio. Mas por dentro, o vazio começava a se incomodar com sua própria presença. No sábado seguinte, o padre voltou. Sentou-se de novo na mesma sala, na mesma cadeira, com o mesmo olhar paciente. Carlos entrou, olhou para ele e soltou com desdém: "Você é insistente, hein?" Jesus também era. Carlos não respondeu, mas sentou-se. Naquela visita não falaram do passado. Fábio trouxe um Novo Testamento de capa azul marinho pequeno, como um convite sem pressão. Carlos recusou de início, mas deixou o livro sobre a cama mais tarde, sem jogar fora. Apenas deixou ali. Nos dias que seguiram, Fábio começou a ir ao presídio toda semana. Às vezes, Carlos falava. Às vezes ficava calado. Algumas vezes xingava. Outras, chorava escondido. Em uma das visitas, o padre chegou a tempo de ver uma briga no pátio. Carlos estava no meio, sangue escorrendo do supercílio. Ele foi levado à enfermaria e depois isolado por 2 dias. No terceiro dia, Fábio retornou. Levava consigo um terço de madeira e uma frase: "Deus não nos livra das batalhas, mas luta cada uma ao nosso lado." Carlos, enfaixado, riu com ironia. "Essa sua fé é de ferro mesmo, né?" "Não. Ela é frágil, mas é viva. E isso basta." Aos poucos, Carlos foi mudando pequenos hábitos. Parou de zombar durante as orações comunitárias. Passou a escutar com atenção os versículos lidos pelo capelão. E certa noite, enquanto todos dormiam, pegou o Novo Testamento deixado pelo padre e começou a ler. Leu sem entender muita coisa, mas continuou. O tempo foi o verdadeiro condutor do milagre. Não houve um momento exato em que tudo mudou. Foi um acúmulo de pequenos segundos onde o coração, tão acostumado a endurecer, começou a querer bater diferente. Nas conversas com Fábio, Carlos contava aos poucos sua história. A infância sem colo, a adolescência sem chão, a juventude roubada por decisões desesperadas. Contava sobre o dia em que foi preso, não com revolta, mas com uma ponta de tristeza que parecia se desculpar com ele mesmo. Em uma dessas conversas, desabafou: "Sabe o que mais me dói? Não é nem estar preso, é saber que minha mãe morreu achando que eu ia dar certo." Fábio tocou sua mão com firmeza e mansidão. "Ela ainda pode estar certa, Carlos. Deus não tem prazo de validade e nem desistência." Foi a primeira vez que Carlos chorou sem tentar esconder. Daquele dia em diante, os guardas notaram que algo nele havia mudado. Já não brigava. Ajudava na limpeza do refeitório. Começou a participar das rodas de leitura. E uma vez por semana, lia trechos da Bíblia em voz alta para os outros detentos, ainda que de forma tímida e sem saber pronunciar todos os nomes. Fábio continuava ao seu lado. Nunca como um herói, sempre como um amigo. O padre sabia que conversão não era mágica, era processo, era caminho e às vezes tropeço. Certa vez, Carlos faltou a uma das visitas. Fábio ficou sabendo que havia se isolado por ter tido uma crise de raiva e quebrado uma caneca. Quando voltou, pediu desculpas. Disse: "A escuridão dentro de mim ainda me visita, mas agora eu sei que ela não manda mais em mim." Fábio sorriu e respondeu: "Isso é arrependimento, não culpa. Culpa te afunda, arrependimento te levanta, e é Deus quem estende a mão." Mais meses se passaram.
Carlos agora escrevia cartas para outros presos, incentivando-os a não se renderem à revolta. Uma delas, o padre leu em uma missa dominical. Não é fácil acreditar depois de tanta dor. Mas eu descobri que Deus também mora na cela. E Ele me visita todo dia, mesmo quando eu não peço. Hoje eu sei. Ele nunca deixou de vir. Eu é que deixei de ver. E naquela igreja simples, no meio de São Paulo, muitos olhos se encheram d'água. Porque aquela carta não era só de um preso. Era de um homem em construção. O tempo dentro de um presídio é um tempo diferente. Os dias parecem longos demais e os anos curtos demais. Mas para Carlos, os meses que seguiram foram como um lento nascer do sol. De início, tudo era escuro. Depois, o horizonte começou a ganhar contornos. E, finalmente, uma luz tímida e verdadeira começou a tocar o interior da cela e da alma. Carlos agora participava do projeto de reintegração dentro da penitenciária, ajudando na biblioteca improvisada, encapando livros doados pela paróquia e organizando leituras coletivas. Ele não era mais apenas um número, mas um nome lembrado com respeito por outros detentos e até mesmo por alguns agentes penitenciários. A transformação que ele vivia não era barulhenta, mas era clara, como uma vela que em silêncio espanta o breu de um quarto inteiro. O padre Fábio continuava suas visitas semanais, mas agora não eram apenas conversas entre os dois. Carlos passou a mediar encontros com outros presos, liderando momentos de partilha e oração. Ainda não se considerava um homem religioso, mas dizia com um sorriso sincero: eu sou um homem que viu Deus entrar por uma porta que eu achava trancada. Certa tarde, sentado no pátio, ele contou ao padre sobre um sonho que tivera. Eu vi a minha mãe, padre. Ela estava num campo cheio de luz e ela sorria para mim. Só isso. Não dizia nada. Só sorria, como se finalmente estivesse em paz. Fábio olhou para ele com ternura e respondeu: talvez esse sorriso dela seja o reflexo do que ela agora vê em você. Nesse dia, Carlos pediu para ser crismado. Disse que queria assumir de forma pública a fé que aos poucos havia nascido dentro dele. A cerimônia aconteceu dentro do próprio presídio, numa pequena sala com cadeiras de plástico e um crucifixo pendurado na parede de cimento. Alguns presos assistiram, outros choraram. E quando Carlos recebeu a unção com o óleo sagrado, fechou os olhos com força, não por medo, mas por gratidão. Hoje eu sou livre por dentro. Ele sussurrou. O tempo seguiu. E 1 ano depois, Fábio conseguiu, com a ajuda da paróquia e de um advogado voluntário, que Carlos fosse inserido num programa de ressocialização. Ele ainda cumpriria sua pena, mas em um regime semiaberto, com permissão para trabalhar fora durante o dia. Foi então que o padre o apresentou a um amigo, o responsável pela manutenção e segurança de uma casa de acolhida ligada à igreja, onde ex-moradores de rua e recém-saídos do sistema prisional eram acompanhados por psicólogos, assistentes sociais e voluntários. Carlos foi aceito. Começou ajudando na cozinha e depois passou a cuidar da limpeza da capela. Um dia, enquanto varria o chão da capela, ele encontrou um menino sentado no último banco. Chorava baixinho. Era o filho de uma das mulheres acolhidas ali. Carlos sentou ao lado dele e disse: sabe, eu também chorei aqui. E foi aqui que aprendi que Deus ouve até o choro que a gente não consegue explicar. O menino olhou para ele surpreso. E então, sem dizer nada, encostou a cabeça em seu ombro. Foi nesse momento que Carlos entendeu algo profundo, que o perdão que ele tanto buscava já o havia alcançado e agora fluía através dele. Alguns meses depois, Fábio entrou na capela
e o encontrou limpando os castiçais. Como está se sentindo? Carlos sorriu. Em paz. Ainda tenho muito o que consertar, mas agora sei que posso recomeçar. E que Deus não olha para mim como um erro. Ele me vê como possibilidade. O padre assentiu, emocionado. Tocou o ombro do amigo e disse: a graça de Deus não apaga o passado, mas ela ressignifica tudo. Carlos olhou para o altar, agora limpo e iluminado pela luz do fim da tarde, e sussurrou: eu fui preso, para enfim ser livre. Lá fora, o céu de São Paulo começava a escurecer, mas dentro daquela capela, uma pequena chama seguia acesa. Não no altar, mas no coração de um homem que, depois de tanto tempo, havia reencontrado a si mesmo. Pela mão de Deus,